Boa noite a todos, amém? A paz seja com todos. Que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco hoje, do mesmo jeito que ele falou comigo ontem. A palavra que Deus me deu, eu pedi até ao pastor que aguardasse um pouquinho, que eu ia me demorar no tema, porque eu falei para o Senhor que dessa vez eu ia fazer algo diferente. Eu ia entrar no meu quarto, como faço, mas dessa vez eu ia ficar em silêncio, esperando ele falar comigo. E Deus é tão maravilhoso que ele fala. Ele foi trazendo à minha memória tudo aquilo que me dava esperança. O que me dá esperança é o que está na palavra dele. E aí ele foi me dando as passagens e eu fui glorificando a Deus. Quando eu vi, eu já estava louvando sozinha, estava fazendo um culto sozinha, estava louvando o hino da harpa. E quando eu vi, era um culto, eu e o Espírito Santo. Fiquei de pé, louvei, agradeci o nome do Senhor, bati palma, ajoelhei, e depois eu falei, Senhor, muito obrigado. E eu quero levar para a igreja as palavras que eu vos disse. Amém? Encontra-se no livro de João, capítulo 6, verso 63, mas nós vamos estar iniciando a leitura no verso 60. Todos já estão com a Bíblia aberta, amém? Vamos ler. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Oremos. Pai querido, Pai amado, não tenho palavras para te agradecer, Senhor. Toda vez que o Senhor nos dá o privilégio, Senhor, de mencionar a sua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos traz a memória, Senhor, tudo que nos dá esperança. Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço que a sua palavra, Senhor, venha nos rasgar hoje, Pai. Que venha penetrar em nós de uma maneira diferente, Senhor. O Senhor é tão maravilhoso, que o Senhor separou esta palavra, o Senhor foi ministrando, o Senhor foi mostrando, Senhor, o espiritual e o físico, Deus. Por isso eu te peço, Senhor, venha nos impactar com a tua palavra, Senhor. Pai, porque se o Senhor não me der voz, Senhor, eu não posso falar. Se o Senhor não me sustentar, não sustentar minhas pernas, eu não posso ficar de pé. Se o Senhor não nos sustentar, não desagravar os nossos ouvidos, não poderemos te ouvir, Pai. Por isso te pedimos, Espírito Santo, já vem, Senhor, se fazendo presente mais e mais, porque desde o início do culto já podemos, Senhor, ligados contigo, sentir a tua presença. Tu sabes, Deus, que muitos estariam aqui, Pai. Mas eu te peço que o Senhor venha alcançar aqueles que não estão aqui em corpo físico, mas hão de ouvir esta mensagem, Pai. O Senhor é aquele quem prepara tudo por tudo, não foi chuva, não foi trânsito, nada que nos atrapalhou de estarmos aqui hoje. Por isso queremos te agradecer, Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio, fale conosco, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amém? Glória a Deus. Como foi explanado aqui um pouco antes sobre essa passagem, onde vai falar que Jesus Cristo, ele ensina, ele vai ensinar algumas pessoas, na verdade ele vai ministrar algo espiritual e muitos estão desatentos e começam a prestar atenção na postura que Jesus Cristo toma perante eles, não se ligando com o espiritual. Porque Jesus, ele começa a se apresentar de uma forma que ele não tinha se apresentado antes. O livro de João é um livro que vai falar muito do amor de Deus por nós, vai começar falando que o verbo se fez carne, depois vai mostrar João, o Batista, apresentando Jesus Cristo, vai mostrar alguns milagres de Jesus, vai mostrar palestras de Jesus com Nicodemos, um sacerdote, e vai mostrar também Jesus falando com a samaritana, uma mulher que não conhecia, que se a gente for parar para ver, não tinha nada a ver com ele.
Mas Jesus palestra com essas pessoas e em todas Jesus se revela. Aqueles que se ligam espiritualmente conseguem identificar que ele é o Messias. Aquele que não consegue identificar. Porque Jesus ele fala de algo físico, mas ele está levando para o espiritual. E Jesus começa a mostrar os seus milagres. Mas observe os milagres que Jesus fez. Ele fazia cada milagre, ele começou com a multiplicação do pão, dos pães. E quando ele faz esse milagre da multiplicação dos pães, ele abençoa aqueles que o seguem, mas também abençoa aqueles que não o querem seguir. E aí o Espírito já foi falando comigo, já foi ministrando no meu coração, falando dentro de mim, que muitas das vezes nós estamos achando que estamos tão espirituais que começamos a selecionar para quem devemos orar e como devemos orar. Começamos a olhar, esse é espiritual, vamos orar por esse. E começamos a olhar, aquele não é espiritual, ele não está na casa do Senhor, ele não busca por Cristo, então por aquele eu não vou mais orar. Começamos a misturar o espiritual com a carne. Se eu gosto do irmão, eu oro pelo irmão. Se eu não gosto do irmão, Deus o sabe, Deus o faz. E Jesus ele vai se apresentar agora como o pão. E o que o pão é? Um alimento. Jesus agora começa a se apresentar como um alimento que não vai saciar só a carne, mas vai saciar o espiritual. E por 3 vezes ele diz, em alguns versículos ele diz, eu sou o pão. Em outros versículos ele menciona o pão, mas ele se coloca como o pão em 3 versículos, no 35, no 48 e no 51. Você lendo aí, você vai identificar ele dizendo, eu sou o pão. E ele começa a dizer, começa a mostrar a sua aliança, a sua nova aliança. Jesus Cristo agora está se apresentando para os discípulos, para os co-discípulos, para aqueles que, os condiscípulos, para aqueles que estão ouvindo ali. E quando Jesus começa a mostrar o espiritual, começa a murmuração dos judeus. Se você voltar em uns capítulos, uns versículos atrás, no capítulo 41 vai dizer, murmuravam, pois dele os judeus. Jesus Cristo, quando estava aqui, ele veio, é sabido de todos que ele veio para os judeus. Jesus Cristo, o ministério dele na terra não era para os gentios, era para os judeus. E era justamente os judeus, aqueles que estavam com Jesus, que murmuravam de Jesus. Porque Jesus agora estava mostrando para eles uma outra face. Estava mostrando para eles que não era só aquilo que eles estavam vendo. Viver com Jesus não é apenas ver milagre. Viver com Jesus não é apenas ver coisas boas. Pelo contrário, viver com Jesus, muitas das vezes, é você estar na escassez da carne, mas vivenciando o Espírito. Era isso que Jesus queria mostrar para aquele povo e eles não estavam entendendo. E aí no versículo 42 vai dizer assim, e diziam, não é esse Jesus? Esse aí não é aquele o carpinteiro, ele não é filho de José, ele não tem irmãos, ele não trabalha. Como é que agora ele está se apresentando como uma coisa que ele não é? Como é que agora ele está querendo dizer que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é um homem comum, tanto como eu, quanto você? Ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem irmãos, ele trabalha, e agora ele está dizendo que ele é diferente. E esses judeus que outrora estavam com Jesus, agora estavam contra Jesus. Agora eles estavam se apresentando quase como um anticristo. Porque se você não é a favor de Cristo, você é anticristo. A Bíblia nos apresenta 2 caminhos, 2 falar. Seja sim, sim, não apresento mais ou menos. Então, se esse pessoal aqui não estava entendendo, não queria seguir Cristo, eles estavam contra Cristo. E agora eles permitem que no coração deles entrem a dúvida. E nós vemos a dúvida claramente em Gênesis 3:1, que vai falar daquela conversa inadequada de Eva com a serpente. Eva estava ali conversando com quem não tinha que conversar. Eva estava ali falando com quem não tinha que falar. Quando nós não estamos no espiritual, nós falamos o que não devemos falar e conversamos com quem não tem que conversar. Gênesis 3:1 vai dizer assim. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher,
É assim que Deus diz: não comereis de toda árvore do jardim? Identifica o que nós acabamos de ler agora? Identifica o que esse povo estava fazendo agora? Ué, não é esse aí o Jesus, o carpinteiro? Ué, não é esse aí que diz que faz, que cura e que acontece? Ué, não é esse aí que está prometendo algo, falando algo? Eles mesmos é que abriram a porta para a dúvida. E quando nós abrimos a porta para a dúvida, o inimigo de nossas almas fica só esperando para poder ajudar na sua dúvida. Mas quando nós estamos voltados com Deus, nós podemos ficar até receosos de fazer algo. Mas dúvida nós não podemos ter. Que dúvida é essa que você está dizendo? De que Deus está no controle. Quando nós olhamos e mesmo vendo tudo ao contrário, eu sei que Deus continua no controle. E quando nós não entendemos isso, nós deixamos a dúvida entrar. A dúvida é prima do desânimo. Que quando você está com dúvida, automaticamente você vai desanimar. Não sei se faço, não sei se vou. Aí o desânimo começa a tomar conta do nosso corpo. Porque a dúvida está na mente, o desânimo está no corpo. Quando você está desanimado, você fica com preguiça até de levantar do sofá. Agora é o seu corpo quem está falando, o seu espiritual não fala mais. Porque aquele parente ali, dúvida e desânimo estão pertinho uma da outra. E é isso que Jesus está ensinando. Jesus não para de falar, mesmo vendo, mesmo ouvindo, mesmo percebendo que os que estavam com ele hoje murmuram, porque de repente não estava vendo a igreja cheia, não estava fazendo mais aquilo que eles queriam fazer. Jesus continua falando, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Não está escrito nos profetas? E serão todos ensinados por Deus? Jesus agora o que fez? Muito sábio, agora ele virou a situação. Jogaram para ele a dúvida. E agora Jesus fez o quê? Vocês não são judeus? Vocês não são tão conhecedores? Estão dizendo agora que eu sou o carpinteiro. Estão dizendo agora que eu não sou aquilo que sou. Tudo bem. Agora eu estou colocando para vocês. O que os profetas diziam? O que disse os profetas? Se vocês são judeus, se vocês são conhecedores, vocês sabem o que os profetas disseram. Livro do profeta Isaías, 54, 13. Esses agora que conheciam, eram grandes conhecedores, eles tinham que entender o que o próprio Senhor estava falando. E a palavra vai dizer assim, 54, 13. E todos os teus filhos serão discípulos de quem? Do Senhor. E a paz de teus filhos será abundante. Discípulo é o quê? Aluno, seguidor, aquele que vai aprender de alguém. De quem? De um mestre. Quem é o mestre aqui? O Senhor. E Jesus está se apresentando como? Jesus agora está colocando para eles. Jesus jogou agora para eles. Livro de Jeremias, capítulo 31, verso 33. Este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Bom, se eles são conhecedores da palavra, se eles são tão conhecedores, eles logo identificaram do que Jesus estava falando. Jesus agora mudou a situação. E Jesus continua prosseguindo. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. O povo não está entendendo. O povo não está compreendendo que Jesus está ensinando coisas espirituais. Você quer ver o Pai? Eu e o Pai somos um. Quer ver o Pai? Olha para mim. Aquele que olhar para mim vai ver o Pai. Tinha aqueles que seguiam Jesus pelo que Jesus poderia oferecer e aqueles que Jesus, trazendo palavras duras ou não, continuaria. Nós temos dois cultos. Culto de quarta-feira. Jesus ele chama os seus discípulos para ensinar. No culto de quarta-feira só não aprende quem não quer. Só não ouve o mestre falar quem não está ligado espiritualmente. E quando nós estamos ligados espiritualmente, automaticamente nós mudamos. E aí, temos o culto de domingo, é o culto que mais enche. Se você propor fazer uma festa, nós vamos ter mais pessoas, porque automaticamente vai vir porque tem algo para acontecer.
É o que acontecia aqui, o que acontece na igreja hoje. Não estou falando só aqui, a igreja em geral. Tem muitos que só vão buscar de Jesus Cristo se ele tiver algo para oferecer. Porque se ele não tiver nada para oferecer, já vai começar a questionar. Não é esse o filho de José? Não falei que esse Jesus não faz nada? Não falei que não adianta ir para a igreja, não adianta dar oferta, não adianta dar dízimo, não adianta ler, estudar. Não adianta, porque ele não faz nada. Que palavra você tem recebido nesta noite? Qual é a palavra que você tem aberto o seu coração? É de dúvida ou de certeza que tudo pode parecer ruim, mas o Senhor Jesus está no controle. E ele continua falando, ele não para de falar. Novamente, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Esse crer aqui é um verbo presente do indicativo, significa ação, algo contínuo. Você não crê ontem e hoje não mais. Você tem que crer todo dia. Você tem que ter certeza todo dia. Tem que prestar atenção todo dia. É todo dia estar ligado, é todo dia estar prestando atenção no que Deus está falando. Deus fala conosco, pode ser por revelação? Pode. Ele é Deus. Ele pode falar pela Bíblia? Claro que ele fala. Quer ouvir de Deus? Leia a Bíblia. Quem está ligado com Deus, quem está na brecha de Deus, ele usa o algo físico pro espiritual. Só vai entender o discurso do Espírito Santo de Deus se você estiver ligado no espiritual. Não tem como entender de Deus se você estiver desligado, pensando em outras coisas, preocupado com o microfone, com a luz, com o ventilador, com o calor, com a chuva. Se você estiver preocupado com isso, você não entende que Jesus está dizendo: eu vou falar contigo através de um duro discurso, mas aqueles que ficarem, aos que ficarem, são os que vão subir comigo. Hoje você poderia estar fazendo inúmeras coisas, você optou por estar aqui. Você não está prestando atenção se de repente alguém que você gostaria que estivesse e você desejava que estivesse aqui, não está. Mas o Espírito Santo de Deus já está presente, então já tem motivo para você glorificar o nome do Senhor. Não tenho tudo que quero, mas se tenho o meu Senhor, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu preciso de mais o quê? Se eu estou enferma, mas tenho Jesus, eu já tenho tudo que eu preciso, eu já tenho a cura. Se eu não tenho dinheiro, mas tenho Jesus, eu já tenho tudo o que preciso, porque o que é mais valioso, eu já tenho. Dura esse discurso. Vossos pais comeram maná no deserto. Jesus continua falando, ele não para. Vossos pais comeram no deserto. E este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Oh, agora os judeus pensaram, agora piorou o negócio. Agora ele está mais abusado ainda, porque ele está usando o que estava lá atrás para dizer que não vai morrer quem comer dele. Mas espera aí, ele mesmo mencionou a palavra. Então, olha aqui, no livro de Levítico 17:10, vem dizer que não pode comer carne. E esse homem vem dizer que eu tenho que comer a carne dele para não morrer, para conseguir vida eterna. Que negócio é esse? Eles continuam na carne. Mas aí Jesus Cristo continua falando. Jesus, olha só, o exemplo que Deus nos dá. Ele não para por comentário contrário. Ele não para de fazer a obra porque tem A ou B não gostando. Ele continua fazendo a obra, ele continua caminhando. Em momento nenhum Jesus falou, se eu falar eu vou chatear os meus irmãos judeus. Ele continua falando porque esse discurso é duro. Mas aqueles que ouvirem o duro discurso subirão comigo. E ele continua falando. E eles não entendem, Jesus não para, ele continua falando, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. 1 Coríntios 11:26, onde vai falar da ceia do Senhor. Nós lemos isso aqui e às vezes não prestamos atenção. 11:26 vai dizer, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Jesus está voltando, igreja. E ele está fazendo de tudo para que nós venhamos nos atentar para as coisas espirituais.
Mas, queridos, nós temos que aprender a falar, a saber falar. Até num duro discurso tem que saber como é ministrado este discurso. Para quem estamos falando e o que queremos alcançar. Queremos alcançar alma? Então, primeiro ame. Se você não amar, você não vai alcançar. Se você não entender o espiritual da coisa, você vai ficar no físico a vida toda. E a Bíblia mesmo diz, quem é nascido do Espírito, é do Espírito. Quem é nascido da carne, é carne. Falamos aqui sobre Nicodemos. João, no livro de João, capítulo 3, vai dizer que esse homem se aproxima de Jesus aonde? À noite. É melhor. Ninguém vai me ver, eu vou estar escondido. E vou tirar dúvidas com ele. Jesus já estava ligado no espiritual. Jesus era Deus? Sim. Eu e o Pai somos um, mas ele estava aqui como homem. Jesus estava ligado que a qualquer momento algo poderia acontecer. Nós temos que estar ligados que a qualquer momento algo pode acontecer. No momento em que nós estamos mais tristes, já observou? É quando mais alguém vai te pedir conselho, quando mais alguém vai te pedir ajuda. Naquele momento em que você não tem nada para dar, aí é que alguém vai te pedir. Vão sempre te pedir algo que você não tem para dar. Mas aí eu me lembro que eu sou ligada com o Pai. E se o Espírito Santo de Deus está em mim, eu tenho algo para dar sim. O quê? Eu tenho que compartilhar com ele o que Deus me deu. O Espírito Santo de Deus, se habita em mim, agora vai habitar em você. Eu vou ouvir você, eu vou amar você, independente do que você pense de mim ou não. Como nós estamos nos apresentando para outras pessoas. E uma coisa interessante que me chamou a atenção, e essa parte aqui, eu creio que Jesus já falou, já pensando na igreja. No verso 59, ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Quer aprender de Deus? É na igreja. Quer aprender de Deus? É na casa do Senhor. Agora esse negócio de eu não vou para a igreja, eu vou orar em casa, vou jejuar em casa, vou louvar em casa, isso é mentira de Satanás e as pessoas estão pegando isso para si. Eu não fui irmão, eu não fui irmã, eu não fui pastor, eu não fui pastora, porque eu estava orando, mas eu orei em casa, isso é mentira. E ainda está jogando, dando uma da síndrome de Ananias e Safira. Você pode mentir para homens, enganar homens, mas ao Espírito Santo de Deus, eu e você, nós não enganamos. Não adianta que não tem como dar jeitinho. O Espírito Santo de Deus está em todos os lugares. Dura esse discurso. Quer mentir para Deus? É melhor ficar calado. É melhor não se comprometer, porque fica feio. Está ficando feio para a igreja do Senhor se comprometer e não fazer. Isso é coisa de pessoas que não têm palavra, e a palavra do Senhor diz: seja o teu sim, sim, não, não. Vai fazer? Sim. Vai fazer? Não. Se for dado a oportunidade de explicação, amém. Se não for dado, fica na sua palavra. Porque você vai ser uma pessoa de conceito. As pessoas vão olhar para você e vão falar: aquele crente ali, ele é brabo. Aquele crente ali, não pode brincar com ele, não. É melhor você ser aquele crente que as pessoas olhem para você e não brinquem com você achando que vai te magoar, do que você ser aquele crente fanfarrão. Pode falar qualquer coisa para ele que não está nem aí. Pode falar palavrão, pode chamar ele para brincadeiras, que ele participa de tudo. Ele é um crente legal. Ele é um crente oba-oba. Pois eu prefiro que olhe para mim e fale: eu preciso de oração, eu vou olhar para aquela ali, porque eu sei que enquanto eu estou aqui brincando, ele está ali intercedendo. Duro é este discurso. Ah, mas querido, eu tenho que ser agradável, eu tenho que dar um sorriso. Claro, não estou dizendo, não estou ensinando ninguém a ser mal-humorado, não é isso. Mas você tem que ser sério com a palavra de Deus? Sim. Porque estão escarnecendo da palavra de Deus. Que venham escarnecer de mim e de você, mas de Jesus Cristo, nunca. Nós temos que sentir doloridos quando caçoam da casa do Senhor. Mas não, queremos bater, aí avisa. Minha mão não é convertida, não. A Bíblia está dizendo, se bater numa face, dê a outra. Mas se bater terceira, a Bíblia não fala nada. Aí as pessoas olham para nós e já não tem mais credibilidade. Que coisa triste é quando alguém menciona outro irmão e fala: aquele irmão ali, isso é tão triste, porque está mencionando aquele irmão que um dia falou de Jesus Cristo. Nós temos que ter zelo pelas coisas de Deus, não ficar se degladiando um com o outro, não ficar colocando coisas que não glorificam o nome do Senhor. Quem é espiritual, entende de coisas espirituais.
E Jesus Cristo continua falando, e os discípulos continuam murmurando. E ele disse, que seria se visses então o Filho do Homem subir? Se eu disser então que eu vou subir, vou ser assunto aos céus, e muitos vão me ver, o que vocês vão pensar então? Se eu estou querendo falar das coisas espirituais, vocês já estão querendo me apedrejar? Sem antes vocês pararem para entender, você só vai conseguir entender se você buscar conhecimento. Eu ouvi uma frase, eu até anotei, conhecimento não é acúmulo de informações, mas sim competência, disposição para pôr em ação. Você pode até não entender a homilética, hermenêutica da Bíblia, mas você entende quem é Jesus Cristo? Você entende que você é salvo, que permaneceres nele, porque essa história de uma vez salvo, sempre salvo, querido, não vai nessa. Se você entender que se você permanecer nele, é ele quem te dá a sabedoria, é ele quem vai te dar o conhecimento para que você caminhe, logo você tem disposição. Lembra que eu falei do desânimo? Quando nós damos vazão ao desânimo, tudo acontece de errado. E o Espírito quer falar conosco, mas nós estamos tão desanimados que não entendemos mais nada. Parece que tudo embaralhou. Estamos seguindo uma linha, mas tudo começa a embaralhar, fica confuso, as palavras já não entram, já está tudo confuso. E vai dizer no verso 68, que é uma das passagens mais lindas. A Bíblia ela é toda linda, mas é uma passagem enfática. 67 primeiro. Então disse-lhe Jesus aos 12, querem-vos também retirar? Porque quem ficar comigo vai ser assim. O que eu tiver que falar, eu vou ter que falar. Vai ter que doer, porque se não doer, não marca. Talvez você queira ganhar um presente há muito tempo. Você ganha aquele presente e já não tem mais valia. Quer ver uma coisa? Um celular. Você quer tanto um celular, consegue comprar, daqui a pouco você quer trocar, daqui a pouco você quer outro. Queremos tanto um carro, Deus nos abençoa, daqui a pouco a gente já começa a olhar para outra marca, já quer trocar. Aquele já não é tão mais confortável, porque o ser humano ele não consegue ficar saciado, ele sempre precisa de algo mais, mas com Deus não. Com Deus, quando nós estamos com Cristo, quando nós estamos buscando o espiritual, Ele pode nos exortar, Ele pode nos chamar a atenção, Ele pode fazer o que for conosco, que nós permanecemos com Ele, porque entendemos o que está no verso 68. E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu tens conhecido verdadeiramente o Filho de Deus. Tem buscado mais o espiritual do que o físico. Quando Deus te chama e fala, quero conversar contigo, quero ter um particular. Foi mencionado aqui um culto de quarta, é um culto íntimo, onde Deus separa e agora eu vou poder abrir o livro, agora eu vou poder dizer o que eu vou fazer. E o que eu vou fazer agora é o quê? Eu quero que vocês busquem muito mais o espiritual do que o físico, porque buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos acrescentarão. Quem vai acrescentar? Sou eu? É Jesus Cristo. Temos que crer que quando nós buscamos dele, ele o faz. As demais coisas é responsabilidade dele. Ah, então eu não preciso mais buscar emprego, porque é responsabilidade de Jesus. Não somos mais meninos. Somos íntimos de Jesus. Ele está nos chamando agora para um particular com ele. Ele vai selecionando para um particular. Olha, eu separei vocês porque agora vocês estão aptos a ouvir, porque senão eu não daria esse discurso para vocês, eu daria para outros. E eu quero dizer, não deixe a dúvida entrar. Se a dúvida entrar, a priminha dela vai vir, que se chama desânimo, e você vai desanimar, você vai começar a olhar que ali não tem luz, que ali não tem ônibus, que aqui é isso, que aqui é aquilo. Está perigoso andar à noite? Está perigoso. Mas está perigoso até ficar em casa. Não tem mais lugar seguro. O único lugar seguro chama-se Jesus Cristo. Nele sim você tem segurança. Não adianta. Você pode colocar câmera na sua casa,
Você pode colocar seguranças na sua casa, e se o inimigo tiver que entrar, ele vai entrar, mas se você tiver Jesus Cristo, você pode estar andando na rua com o seu salário, e ele disser, no meu ninguém toca, e pronto, e acabou, querido. Eu já deixei meu carro aberto na rua várias vezes, eu esqueço o carro aberto na rua. E quando eu chego, deixei o carro aberto, Senhor, mas eu disse que esse carro era seu. Também, quando me pedem carona, eu tenho que ir alegre. Quem mandou você dar? Agora faça com alegria no coração. Já deixei o carro aberto. E do irmão que estava fechado, com trinca, com tudo, foi assaltado, e o meu não. Mas o meu estava aberto. Mas eu creio que Jesus disse, nesse aqui tu não toca. Nesse você não toca, porque ela está lá preocupada com as coisas do reino. Nesse aqui você não toca. É assim que Deus faz. Ele faz o impossível, o sobrenatural. Porque, na verdade, se a gente for parar para entender, não existe sobrenatural de Deus. Como assim? Sobrenatural é para mim e para você. Porque para Deus, sobrenatural é natural. Porque Ele é o sobrenatural. Então, para Ele é tudo natural. Agora, para mim e para você, é tudo sobrenatural. Você pode fazer chover? Não, Deus pode. Você pode fazer a chuva parar? Você pode fazer o sol aparecer nesse momento? Eu não, mas Deus pode. Para mim, se Ele colocar o sol nesse momento, nesse exato momento, vai ser algo sobrenatural. Mas para Ele, que manda em tudo e que tem tudo na palma das mãos, é natural. Então Deus tudo pode, nele tudo podemos. É isso que nós temos que crer, né? Eu posso ter um melhor apartamento, eu posso também ter o melhor barraco e ser feliz ali dentro. Eu e Jesus Cristo. Acabei de falar que fiz um culto ontem, eu e o Senhor. Eu louvei, teve um momento do louvor, só não teve da oferta, mas teve tudo. Eu louvei, levantei, bati palma, chorei, ajoelhei, levantei e comecei a falar, Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor me traz a lembrança que outrora eu não te conhecia. E no momento desse eu estaria bebendo, fumando, me drogando, fazendo sei lá o quê, triste, tentando saciar meu desejo de ser feliz. E hoje, Senhor, eu e o Senhor aqui, só está nós dois. Eu estou me sentindo tão feliz que se o Senhor me recolhesse agora, eu estaria feliz. Se hoje fosse teu último dia, o que você falaria para Jesus? O que você pediria para Ele? Senhor, não me leva agora? Senhor, olha a minha família. Senhor, Senhor, Senhor. Eu fiquei pensando nisso ontem. E eu falaria para Deus, me perdoa pelo tempo que eu não te conheci. Porque se eu pudesse voltar atrás, eu queria ter te conhecido desde pequenininho. Não ter andado, não ter me contaminado neste mundo. Mas Deus é tão maravilhoso que é Ele quem nos lava, é Ele quem nos purifica, é Ele quem nos ensina. Salmo 143, 10. Davi vem nos dizer, ensina-nos a fazer a tua vontade. Salmos 37, 4, se eu não me engano, vai dizer, deleita-te em fazer a vontade do Senhor. E Ele concederá o desejo do teu coração. O que tu tens desejado de Deus? Realmente servir a Ele ou mostrar para alguém que você serve a Ele? Apresenta-se a Deus e Ele se apresentará para ti. Deus já deu o primeiro passo. Deus amou o mundo, mandou o seu Filho. Deus nos amou primeiro. E eu fecho essa mensagem aqui, dizendo que haviam dois grupos. Aqueles que andavam com Jesus, mas queriam algo dele. E tinha aqueles que Jesus poderia fazer o que for, permaneceram com ele. Livro de Jeremias 31, 3 vai dizer, há tempos o Eterno apareceu e disse, com eterno amor, eu te amei. E com benignidade fui eu quem te atraí. Você está aqui hoje não é porque você é bonzinho, não é porque eu sou boazinha. Nós estamos aqui hoje porque o Espírito Santo de Deus nos atraiu. Ele quem nos trouxe para fazer a obra de Deus. Então doa a quem doer. Pregue o Evangelho, se preciso for, sem palavras, mas pregue o Evangelho, não deixe ninguém desanimar você. Não estão concordando com você, mas Cristo está, prossiga. Não está saindo do jeito que você queria, mas Deus está dizendo, prossiga. Então,
caminhe, continue olhando. E Jesus perguntou para os 12, perguntou para aqueles que estavam íntimos. Nós estamos aqui hoje íntimos de Deus. Quer também se retirar? Quer também ir embora? Você já viu que alguns foram. Quer ir também? Se você quer ir, pode ir. Mas se você quer ficar, você quer permanecer, duro vai ser, aflição você vai ter, desânimo pode bater na porta, mas eu quero dizer uma coisa para ti. Eis que eu estou contigo até o findar dos dias. Sejam abençoados em nome de Jesus.